Jesus nos abençoe, nosso Pai maior. Há uma noite que vai ser, com certeza, muito, já está sendo abençoada por Deus e pela espiritualidade maior. Bem, hoje estamos aqui substituindo ao Pedro, que é o dirigente da Casa Espírita Francisco de Assis de Londres. Eu sou representante do Bezerra de Menezes, nós temos uma convivência com todos os grupos espíritas muito harmoniosa, então já começamos agradecendo aos grupos espíritas do Reino Unido, que fazem um trabalho em conjunto, transmitem também os nossos encontros. Aos centros espíritas também dos Estados Unidos e do Brasil, nesta comunhão de amor e paz. Agradecemos também à Rádio Fraternidade, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Portal da Luz, que também são nossos companheiros e transmitem. Estamos nessa caminhada de aprendizado com os exemplos de Jesus. Eu vou pedir a todos que, nesse momento, assim, não esqueçam da água fluidificada, nossa garrafinha de água, porque ela fica, durante o trabalho da nossa palestra, elas são fluidificadas de acordo com as nossas necessidades físicas e espirituais. Então, vamos agora, depois do agradecimento, à oração inicial. Levando nosso pensamento ao Mestre Jesus, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, que nos deu de presente este planeta como uma escola para a nossa elevação e o nosso crescimento. Seu Filho Jesus, nosso irmão maior, que sempre sobre o planeta com seus braços abertos, derramando as suas luzes crísticas por todo o planeta, chegando aos nossos corações. É só nós elevarmos o pensamento, por segundos que sejam, nós vamos sentir a sua luz bendita se derramando sobre nós, por todo o planeta, a todas as pessoas, nos dando força e coragem de seguir na caminhada em direção à sua luz. Jesus amado, agradecemos neste momento o amor e a dedicação de Francisco de Assis, que demonstrou para nós o seu amor pelos animais, pelos seres humanos, por todo o ser vivente no planeta, um discípulo do Senhor. A Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, enfim, toda a espiritualidade maior, Emmanuel, que nos ensinaram através do exemplo e nos ensinam até hoje, balsamizando nossos corações e nos mostrando o verdadeiro caminho da luz. E assim, envoltos nesta paz, agradecemos a Deus e a toda a espiritualidade maior pelo encontro desta noite, que nos beneficiemos com a palestra que vamos receber hoje do nosso querido amigo Daniel Rossi. E assim, Senhor, pedimos permissão para darmos por iniciados os trabalhos desta noite em teu nome. Que assim seja. Agora eu vou chamar o Daniel Rossi. Um prazer enorme, Daniel, te recebermos aqui. Para quem não conhece o Daniel, é difícil, né? Porque o Daniel tem um trabalho maravilhoso no Brasil, ele é mestre em logística e educação, e especializado em educação. Diretor fundador do Instituto Mutirão, em Curitiba, que eu peço também a todos aqueles que amam a mensagem do Cristo, de o amor e a caridade, que é a base da nossa doutrina, que também entre em contato no site que o Daniel deve tem com certeza, para nós também podermos cooperar com esse trabalho tão lindo e despreendido, né, de ajudar os necessitados com
De todas as formas, eu acho que todo tipo de ajuda para o Daniel seria importante, né, Daniel? Boa noite e seja Assim, muito boa noite, muito obrigado. É sim, muito importante, né? É uma escola, uma organização social que vive, sobrevive, né? Se sustenta da ajuda das pessoas, dos amigos, como todos vocês, os quais a gente já é grato, né? Que isso pode nos sustentar, né? Não a mim financeiramente, mas os trabalhos da ONG, evidentemente, né? As aulas do dia a dia, ciências, matemáticas, a arte, que é o nosso sonho, que virou projeto, né? E de muitos espíritas cristãos que sonhavam com os discípulos da Casa do Caminho, né? Eles juntos atendendo as pessoas que lá chegavam. Então, é essa a grande inspiração. Daniel, tu, ah, a tua palestra hoje é Sobre os discípulos. os discípulos, um O apóstolo em cada um. apóstolo em cada um de nós. Jesus Cristo, olha a responsabilidade que nós, mais leigos, temos, porque os apóstolos deixaram para nós um legado maravilhoso, né, Daniel? Sim, De, maravilhoso. de Sim, exemplo. E como a Elza agora também está fazendo o anúncio de uma palestra que vai acontecer agora no início do mês, nós todos somos apóstolos, só que nós temos que aprender ainda a praticar o amor e a caridade. sim, A palavra é sim. tua aqui. Obrigado, querida. Obrigado. Bom, gente, muita paz. Aqui por detrás está a Elza Rossi, a minha mãe. Eu fico muito feliz e emocionado sempre que ela está junto, né? Representa muito ou tudo para mim, né? O nosso objetivo é, como disse ali a Marlene, na verdade, é nós refletirmos na postura de que cada um de nós somos discípulos, que quer dizer aprendizes. Nós somos discípulos de Jesus. Na medida que nós vamos sendo educados nesse amor que o Cristo nos ensinou, a da mansuetude, a da bondade extrema, da benevolência, o do perdão, não guardar rancor, nós vamos espalhando essa mensagem, essa notícia, através dos nossos próprios exemplos. É quando nós vamos nos tornando apóstolos. Nós temos uma longa caminhada entre sermos discípulos que somos hoje, qualquer um de nós que crê e acredita nas histórias de Jesus e eventualmente se vincula a alguma instituição religiosa, algum nome religioso, tem como este ideal de vida. Ser um discípulo é ser um aprendiz, é aprender com Cristo. Então, esse é o nosso objetivo hoje, fazer pequenos comentários de algumas histórias do Evangelho que são conhecidas, uma delas em particular, na estrada de Emaús, uma cidade que fica a 11 quilômetros de Jerusalém, isso depois da crucificação do Cristo. E queremos, portanto, dessas histórias, coletar uma ou outra informação para fazer a comparação conosco nessa reflexão de hoje em dia, enquanto discípulos que somos, e enquanto a história segue acontecendo, tal como profetizada, né, nos séculos anteriores. Então, da Galileia para o mundo, é esse conjunto de reflexões, de estudos, inspirados em Amélia Rodrigues, escrito por Divaldo Franco, nas suas obras, que vão engrandecendo o Evangelho, contando particularidades, detalhes não previstos. Às vezes o irmão X, o Humberto de Campos, também, por Chico Xavier, também narra suas histórias em Boa Nova, contos dessa outra vida, e trazem mais iluminação, né, para a nossa capacidade de entendimento e de compreensão. A partir do século IV, as pessoas começaram a procurar os chamados lugares sagrados da Terra Santa. A mensagem do Cristo ela foi se espalhando na medida que também foi sendo massacrada ali pelos sacerdotes de Deus, em conluio com os romanos, né? E nesses séculos de perseguição, ela se espraiou, né? Inevitavelmente, inexoravelmente. Este é um grande feito dos discípulos. Jesus, certa feita, disse aos discípulos que eles fariam o que Jesus fez, e ainda coisas maiores, depois da partida de Jesus. Os discípulos tiveram pouca compreensão sobre isso. Eles se sentiam, pessoas humildes que eram, muito apequenadas, incapazes de fazer tanto. Né? Por isso, a Vera Rodrigues coloca aí, nós pedimos permissão para ler nesses slides, ela observou que entre os apóstolos
Alguns eram espíritos nobres, ou seja, alguns eram espíritos nobres, ela não diz todos. E não diz que não sendo nobre, de alta envergadura, não sendo de alta envergadura, não quer dizer que seja de baixa envergadura, mas são as escalas evolutivas de cada um dos que participaram deste convite de Jesus. Esses nobres que se emboscaram no corpo, que lhes amortecia a elevação. Convocados por Jesus ao apostolado, a súbita mudança não conseguiu alçá-los de imediato à altura correspondente. Eles não acreditavam que eram capazes e superiores aos que eles haviam se limitado pela própria rotina da vida. Só pouco a pouco isso aconteceria, diz Amélia Rodrigues. Por essas razões, eles tatearam nas sombras dos labirintos da insegurança, até encontrarem o caminho que iriam percorrer com invulgar grandeza de alma. Lentamente, Jesus foi educando os seus a disputarem não mais as vantagens pessoais, mas o privilégio da dedicação aos outros. Como se fosse uma frase de Jesus, que não é, mas poetizando, né? O privilégio da vida é viver sem privilégios. Então você veja que aqui ele diz que lentamente Jesus foi educando. A educação não é de um segundo para o outro. Não é num momento simbolizado grandemente e belamente por um batismo de João Batista na água. Aquilo é um momento, é um ponto de partida, é um ponto de reflexão, um ponto de fusão, ou um ponto de mutação, como escreveria o físico Fritjof Capra algumas décadas atrás. Mas o definitivo, a educação, acontece todo tempo. E isso aconteceu com os discípulos. Isso que a Amélia Rodrigues coloca no slide, aconteceu com todos eles. Nós vamos acompanhando as histórias do Evangelho, ampliadas por essas histórias espíritas, entendendo a dimensão muito humana desses personagens fabulosos que fizeram a história e cuja história é conhecida graças a eles e chegaram até nós no correr dos tempos. Então, a Helena, então, a mãe do imperador Constantino, a partir do século IV, começou a mapear esses locais sagrados da Terra Santa. Depois que Constantino havia se transformado como cristão, portanto, toda a lógica romana passou a criar uma nova religião, como diz Divaldo Franco, né? A religião universal, em grego chamada católicas, né? Romana, especificamente, né? Já não mais aquelas tradições da igreja primitiva, cristã, né? Sem as liturgias, sem as burocracias, sem as demandas materiais e físicas, mas somente a essência da doutrina do Cristo, que era mostrar aos discípulos que havia uma vida eterna, que não era essa vida do corpo. Por isso não havia necessidade de se preocupar com o que é a vez de beber, com o que é a vez de comer, olhar os lírios do campo, outros que não tecem nem fiam, que nem Salomão, em toda a sua glória, é tão belo quanto esses contingentes da natureza. Depois desse mapeamento, as cidades foram sendo buscadas, as tradições sendo buscadas, porque esses locais refletem histórias que são conhecidas nos 4 evangelhos conhecidos. Mas os amigos podem entender, podem refletir, perceber. Quando a gente compra um livro de alguém contando uma história, uma biografia, de repente ali, uma história do Amir Klink, que era um navegador brasileiro, que atravessava daqui para a África e narrava 300 páginas de um livro, aquele mês todo de feitos e histórias. Um mês todo de feitos e histórias. Com Jesus, nós temos 3 anos e meio de apostolado, de exemplificação. Então, os amigos podem imaginar que somente fragmentos de tudo o que aconteceu estão ali exarados nos evangelhos. Há muitas histórias do dia a dia. Sobre diversos discípulos, nós conhecemos muito pouco. Há muitas poucas histórias e algumas lendas referentes a dificuldades que passaram das suas mortes, mas tiveram vidas grandiosas. E um dia, quem sabe, mais abertos à espiritualidade, nós teremos acesso a essas histórias espirituais desses outros grandes. Simão, Bar Jonas, o filho de Jonas, chamado depois de Jesus por Pedro, João, o mais novo, e Tiago, seu irmão, eram o trio mais próximo a Jesus. Eles estavam presentes no Monte Tabor, na Transfiguração e em outros eventos importantes. Mas ali os 12, esse número figurado, as 12 tribos de Israel, né? Há diversas menções nesse sentido, os 12 representam, né, aquele primeiro conjunto de pessoas que foram tocadas pelo convite
e, como diz a Maria Rodrigues, amortecidas pelo tempo, pela rotina, demoraram um tempo para irem percebendo, ao longo da caminhada, qual seria a grandeza da mensagem, da própria vida deles em si. Sem nos apegarmos aos slides, mãe, já estou dizendo aqui, para depois sairmos para os slides lá de Emaús, pontualmente, vamos contando e lembrando os amigos que depois da crucificação de Cristo, os discípulos estão perdidos, fugidios, com medo, emoções e sensações que nós, hoje em dia, fazendo esta análise, que nós também, todos nós que cremos, somos discípulos, nossos medos, nossos anseios, expectativas frustradas, nossas reações, a semelhança ao que eles sentiram naquela ocasião. Tempos depois, mesmo da aparição do Cristo, Pedro está cabisbaixo, com seus receios, seus temores, a Maria Rodrigues vai contando. Com fome, resolve pescar, vários outros discípulos estão juntos, estão ali aglutinados, sofrendo essas questões da agonia, dos seus conflitos. Ele que já havia sido dito, colocado como líder por Jesus, não sabia exatamente como liderar, não se achava grande o suficiente para liderar os demais discípulos, todos eles, cada um também um pouco acabrunhado com seus sonhos e com tudo que aconteceu em Jerusalém, com a crucificação, com a traição, com a violência, com a morte, enfim, do Cristo. E nós vamos encontrar, então, Pedro, mais à frente, mãe, e em algumas passagens, os discípulos, por exemplo, conversando, como aqui nesse slide, né, conversando entre eles, para saber quem que era o preferido. Como Jesus chamou eles, esclareceu: sabeis que os governadores das nações as dominam, e os grandes as tiranizam. Entre vós não deverá ser assim. Ao contrário, aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja aquele que serve. E o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o vosso servo. Essa passagem é um complemento de algumas outras, como a mãe de Tiago e João, esposa de Zebedeu, que uma vez chegou a Jesus e disse: meus 2 filhos estão contigo, Senhor. Eu peço humildemente como mãe, que o Senhor possa colocar um deles à sua direita, o outro à sua esquerda. Veja, mãe queria um local privilegiado para os seus filhos. E Jesus também, muito amoroso, responde neste mesmo tom, que uma hora é aquele que mais serve. Não é o local ou a titulação de alguém, ou sua posição social, quem diz quem ela é, mas o quanto ela ama, o quanto nós amamos. Não de forma exterior, mas a vibração íntima de cada um, segundo a segundo, no correr das nossas vidas. Então, isso mostra essa dificuldade dos discípulos, ainda ligados e presos às coisas mais pequenas, mais humanas. E a gente, de quando em quando, é assim. Uma vez, há muito tempo atrás, o Divaldo me chamou pelo nome. Peço licença para contar que eu fiquei me achando a melhor pessoa do planeta por meses, orgulhoso de mim mesmo. Errei, evidente, como os discípulos ali, que se achavam especiais, principais. E, de repente, a gente não entende como Kardec colocou numa das revistas espíritas, da comunicação do espírito sobre as vidas em outros planetas, especialmente em Júpiter. Kardec faz colocações perguntando das personalidades, biografias mais famosas que estariam lá. E lá há muitos espíritos grandiosos, pois que é um planeta superior ao nosso, pois espíritos que passaram aqui pela Terra, mas são almas desconhecidas. O espírito diz: uma mãe que passou uma vida cuidando do filho cadeirante, outra que passou a vida cuidando da mãe doente, anos cuidando. São missões muito especiais, invisíveis. A gente, às vezes, elege alguém porque tem uma obra social, mas aquele voluntário que vai lá num dia e varre o chão é uma ordem entre todos, do que os diretores, fundadores. Esta é a lógica do Cristo. Depois da morte dele, então, contando que estava Pedro com fome, resolve pescar. Os demais discípulos também, pescadores, eram pescadores. Todos galileus, exceto Judas de Cariote, que era da Judéia. Os outros todos eram galileus. A maioria pescadores, um publicano, cobrador de impostos, Levi, Mateus,
Judas Iscariote era comerciante. Eram pessoas com a sua simplicidade. Portanto, nós estamos nos colocando no lugar deles, como discípulos que somos. Agora, assim, nesse slide, eles estavam com fome, não conseguem pescar. Alguém diz da praia para que joguem a rede de tal lado. De novo, isso acontece. Eles jogam e os peixes vêm. Quando eles vão se aproximando da praia, não reconhecendo aquela pessoa que havia indicado, aquela pessoa estava recebendo já com peixe na brasa. Relata o Evangelho. Atos dos Apóstolos, do médico Lucas. Eles vão se aproximando e aí reconhecem Jesus. E aí se alegram. Né? Pedro é abraçado por Jesus. Jesus coloca a mão em seu ombro e pergunta: Pedro, tu me amas? Porque vê ali em Pedro suas aflições, vê com a sua mediunidade infinita, toda a profundidade psicológica de Pedro, os seus sofrimentos, e não saber o que fazer sem a presença de Jesus ali no dia a dia, ditando os seus rumos. Não haviam compreendido ainda a fé deles, embora fosse suficiente para fazê-los acompanhar a vida de Cristo, deixando suas famílias para trás, doando-se de corpo e alma. Diante dos embates em Jerusalém da crucificação, eles ficaram atordoados, sem saber qual seria o destino posterior disso tudo. O que ele faria com as emoções que ele estava sentindo? E ele, com dificuldade de se perdoar, porque ele foi um dos que naquela noite traíram. Ao perguntar: você é um dos seguidores do Cristo? Ele: não, não sou. Você é um seguidor do Cristo? Não, não sou. E uma terceira pergunta: tu és um dos seguidores? Ele diz: não, não sou. Por 3 vezes a negação. Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, amo. E Pedro pergunta a terceira vez, como se fosse para que Pedro percebesse e se perdoasse das 3 negações que ele havia feito, confirmando que ele amava o Cristo, que estava sujeito às injunções humanas, que o erro faz parte do aprendizado, e para que ele ganhasse consistência em sua fé, entendesse o seu papel de espalhar a mensagem com a simplicidade que a mensagem própria tem. Então, essa é uma das passagens dos maiores discípulos. Gabriel Rodrigues vai nos dizer: isso não é para diminuir o discípulo, é para que a gente perceba que nós somos discípulos como eles. E eles também não podiam acreditar que fariam coisas incríveis como Jesus havia predito. Eles achavam pequenos. Mas as pessoas comuns, juntas, cooperando, fazem o incomum. A história está repleta disso. Pessoas simples, com gestos simples de cooperação, de amor fraterno, mudaram as vidas das suas comunidades, das suas regiões, entraram para a história. Desde um Albert Schweitzer, lembrando da paz da década de 50, o médico que foi morar na África Equatorial, uma história maravilhosa. Há tantas outras biografias, a Francisco de Assis, vamos citá-lo logo mais, a Francisco Xavier, as vidas dedicadas ao próximo, já apóstolos estes. Nós outros ainda discípulos, aprendizes. E o que queremos, então, alertar é que, neste momento de dificuldades da crucificação, eles escondidos, 2 discípulos saíram de Jerusalém e foram caminhar em direção a Emaús, na história narrada por Marcos, depois também complementada por Amélia Rodrigues e Divaldo Franco. Um discípulo pouco conhecido, uma das histórias mais maravilhosas que tem, que aqui estamos chamando de a síndrome de Emaús, e vamos explicar. Cleopas é um deles, o outro não se sabe. Não havia só os 12. Já havia, antes desse momento, Jesus mandando os 72 discípulos de par em par por todas as regiões para espalhar a boa nova. Eles teriam a mediunidade da cura espontânea, curavam as pessoas, que seria o primeiro chamariz das pessoas que se aglutinassem em torno desses discípulos. E depois a própria palavra do Cristo, explicando a vida eterna, explicando que não é necessário situações materiais para se ganhar situações espirituais. Que o amor da benevolência, do respeito ao outro, inclusive aos seus algozes, amar inclusive os seus algozes romanos,
Para os gentios, amar os judeus, que acusavam os gentios de serem sempre pecadores e diminuindo-os. Amar os samaritanos, aqueles judeus que haviam se mesclado alguns séculos antes do Cristo e tinham os anátemas por parte dos judeus. A mensagem em si era muito poderosa. E a própria cura do corpo, que vinha, em geral, antes, era a prova que as pessoas precisavam, pois que a sua fé ainda não prescindia de algo visível, do tato. Esses dois discípulos caminhavam atordoados, desesperados, aflitos, dizendo: nós dedicamos anos das nossas vidas. Cleopas era um dos 70. Barnabé também era um dos 72 discípulos, que depois foi tão importante na vida de Paulo, o apóstolo, na cura da sua cegueira. Vinham dizendo: nós deixamos tudo para trás. No momento triunfal, a entrada em Jerusalém, eles dizendo, conversando entre eles. E como Pôncio Pilatos entrava com seus cavalos maravilhosos em Jerusalém, Jesus entrou com um burrico, um jumento, demonstrando que a grandeza da alma não é a grandeza do corpo, suas vestes, sua postura, sua fala. A grandeza da alma é sentimento, é imaterial. Cleopas andando, eles dizendo isso, meio desesperados que estavam. E aqui, dois deles estavam indo para ler o slide anterior, para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Está em Lucas. O problema era que o assunto não levava à fé, pois era tratado com reclamações, queixas, lamentações, sem confiança na palavra de Deus. Eles acreditavam que Jesus, depois que entrasse em Jerusalém, ia redimir Israel. Eles iriam governar. O reino seria implantado. Eles tinham dificuldade de ouvir o que Jesus dizia repetidas vezes: meu reino não é deste mundo. A vida neste meu reino, que não é deste mundo, depende de como vivemos neste mundo. Para ganharmos a vida eterna neste mundo que Jesus está nos apresentando, que é o mundo espiritual, nosso mundo de origem, nosso mundo de destino. O nosso estado espiritual, nossa grandeza ou não neste mundo espiritual, depende muito e totalmente do que nós aprendemos, amamos, vivemos aqui em cada uma das vidas que nós temos. Eles não haviam entendido isso. Eles imaginavam que tudo ia acontecer diferente. Judas cometeu também um desses erros, mas entrou para a história como o único traidor no sentido das 30 moedas, porque achava que num conluio ele ia colocar Jesus numa posição de destaque na política. E Jesus nunca se envolveu com a política. A política do Cristo é uma vida sem privilégios. É uma vida destinada ao outro. Bem diferente da política humana que nós conhecemos. Que nós somos, às vezes, levados por alguém que fala frases de efeito em nome de Jesus. Mas quantos que vivem como Jesus? Com a benevolência no coração, na boca? Viam eles tratando, então, essas conversas. E Jesus estava perguntando: que tanto? Jesus ainda não era visível para eles. Eles não haviam reconhecido. Uma terceira pessoa chega com esses dois andando com elas. Chega de repente. E pergunta: o que tanto os aflige? Que conversais entre a estrada? E eles respondem a Jesus: aonde tu estavas? Não sabendo que era Jesus, não havia reconhecido, ele responde a esse homem: onde tu estavas? Que não sabe que todo mundo estava em Jerusalém para as festividades e viu todo o processo romano, Pôncio Pilatos, a crucificação, a busca e a procura pelos discípulos de Jesus. Aquele homem não sabia de nada disso, era a grande notícia. Eles estavam vivendo aquilo. Isso era um domingo, no fim de tarde. O Evangelho de Lucas diz que o dia já estava declinando. Domingo, fim de tarde, eles conversando sobre o que havia acontecido dias antes da crucificação, presos àquilo. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, no slide anterior. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Olha que interessante. Aqui, azul, eles não viram, não reconheceram Jesus. Ora, por quê? A pessoa que não espera algo acontecer,
o cérebro dá um jeito daquilo não acontecer. A lógica aqui é, você vê alguém que já morreu, de repente você vê alguém, o teu cérebro acha dizer, nossa, eu vi alguém muito parecido com tal pessoa. Mas vai se negar a crer que você eventualmente possa ter visto de fato. Eles estavam presos. Jesus comenta nas palavras de Lucas, do grego, quando eles dizem isso, ele vai dizer assim para eles, vocês são nécios, tardios de coração. Dizendo a eles, vocês não estão refletindo, estão embotados. E quando eles perguntam, então, a esse desconhecido, tu não sabes o que aconteceu em Jerusalém? Onde estavas? Este responde, não, o que aconteceu? Conta para mim. Contai-me. Veja que interessante essa pessoa que sabe de tudo, evidentemente. Ele conta, porque qual é a visão deles? E tudo que eles falam das coisas que aconteceram estavam em verbos do passado. Que traíram, subjugaram. E tudo aquilo que nós acreditamos no reino de Israel, na submissão de Israel ao poder do Cristo, foi por água abaixo, ele foi morto e não está entre nós. Eles voltam a comentar. E aí pode voltar para cá, mas deixa eu voltar mais para os slides. Né? Depois que ele perguntou isso, que coisas? Ele volta a dizer para eles que ele seguiria o caminho indo para outra cidade. E eles instintivamente dizem, não, fique conosco, ainda sem reconhecer, sem ver. A gente olha e não vê. E não acontece isso conosco hoje, como discípulos. Jesus dizia, quando alguém, um menor, um mais frágil, pede ajuda, sou eu que estou pedindo. É a mim que está atendendo. Não é isso que Jesus dizia. Se quiser tirar dos slides, mãe, pode tirar. Ele viu os discípulos, esses dois, entristecidos, tristes, depressivos. Que aquilo que eles julgavam acontecer no meio material não aconteceu. Eles julgaram errado. Quantas vezes nós não fazemos isso hoje em dia? Julgando que situações vão acontecer no país, no nosso país, em cada um no seu, da nossa cidade, e as coisas vão melhorar pela própria força das coisas. E não acontece como a gente imagina, a gente começa a culpar Deus. Nós terceirizamos a culpa. A política é o meio divino, a economia é o meio divino, a filosofia é o meio divino. Todas as faixas humanas, as ocorrências humanas, em tudo que nós habitamos, vivemos, tudo é oportunidade para o nosso crescimento. Não há um discípulo do Cristo verdadeiro, desses que aprenderam, como esse Cleopas, nós estamos citando a história de Emaús, que não passaram pela vida, uma vida de sofrimentos, de perseguições. Não só os primeiros mártires, que Tiago, amado ali por Jesus, outro Pedro, assim como todos, mas especialmente Pedro e João, foi o primeiro mártir, né, entre os discípulos. Estevão foi o primeiro mártir, já acossado ali por Saulo, Paulo, o apóstolo, como nós conhecemos a mensagem. Então, os amigos podem imaginar uma estrada poeirenta, dois discípulos do Cristo que viveram alguns anos com Jesus, que quando foram enviados por ele, por Jesus, os 70, para todas as partes do mundo, quando eles voltaram, eles disseram, meu Deus, nós curávamos as pessoas vinham e ouviam a nossa voz, mesmo em outras línguas, a xenoglossia, a mediunidade, capaz de fazer os discípulos, no fenômeno do Pentecostes, de falar em outras línguas. A grandeza disso, que Jesus havia predito, e eles custaram acreditar. A gente custa acreditar que nós somos discípulos do Cristo. A nossa esperança, a do discípulo, é imortal. A esperança, ela não termina, ela não se abala diante dos fatos tristes do dia a dia, porque eles não entristecem o discípulo verdadeiro. Veja que Cleopas estava aprendendo como Pedro, como os outros entristecidos, Filipe, Tiago, e Jesus foi aparecendo quase que um a um, não só aos 12, mas a todos os que seguiam, para confirmar com eles uma fé que eles estavam perdendo, porque não tinham ainda a convicção segura do que eram capazes de fazer. Nós não temos a convicção segura do que somos capazes de fazer.
juntos. Por isso, muitas casas espíritas têm dificuldades em projetos sociais. Casas espíritas grandes, que tinham projetos sociais como creche, que fecham, porque não conseguiam manter os professores, etc. Será? A gente fecha a creche, deixa de atender as crianças carentes, porque não temos condições financeiras. Com o que viviam os discípulos do Cristo? Com nenhum recurso econômico. Paulo viajava comendo gafanhotos, mel e leite. Viviam os discípulos que viraram apóstolos, portanto, pregadores, vivendo imensamente, completamente imergidos na vida do Cristo, eram ajudados por amigos. Não como salário, mas comiam aqui, almoçavam lá. Tinham eles também os seus embates humanos, mesmo depois da Casa do Caminho, de alguns anos de atividade. Tiago, menor, qualificado, Pedro, estava em dúvidas de como fazer quando os gentios, os não-judeus, eram convertidos, ou seja, uma nova versão deles ao cristianismo. Eles tinham dificuldades porque queriam que esses novos cristãos passassem pelos rituais judaicos da circuncisão, dos dias que devem ser respeitados, do tipo de comida. E, portanto, eles comiam em mesas separadas dos judeus que eram convertidos ao cristianismo. Paulo, quando viu isso, discordou e comentou com Pedro. Chamou Pedro no canto para uma conversa carinhosa, porém importante. Estamos fazendo errado. Jesus é o nosso exemplo. Não há nenhum ritual que deva ser seguido que foi por ele propagado. Nenhum. Os gestos de Jesus de repartir o pão não é um ritual em si, é um dia a dia. Ele fez isso com Cleopas e outro discípulo nessa aparição desse ser que ele não sabia o que era, não havia o reconhecido, e pedem para que ele ficasse, que já estava escuro. E essa pessoa come com eles. Mas quando essa pessoa pega o pão, reparte o pão e agradece ao Senhor, neste momento eles se reconhecem em Jesus e tem uma iluminação, um insight. E se emocionam. E viram, perceberam num átimo segundo que toda a lamentação deles, todos os medos, não tinham razão de ser. Era a fé deles que estava ainda cambaleante. Quando eles fazem a menção de abraçar aquele ser querido, Jesus, ali reconhecido por eles, depois do pão repartido, Jesus some. E vai aparecer nos locais, para cada um deles, atendendo a cada demanda, a fim de que a fé se segurasse um tanto mais. É uma passagem extraordinária. Cleopas, desconhecido, um discípulo do Cristo, amado pelo Cristo. Você e eu, desconhecidos, um discípulo do Cristo, amado pelo Cristo. Nós podemos fazer coisas inimagináveis quando aprendemos o espírito da cooperação, que é uma tradução do amor. Quando aprendemos o espírito da benevolência, que é uma tradução do amor. Quando aprendemos o espírito do respeito, da mansuetude para com o outro, especialmente o outro diferente, seja porque pensa diferente da política, seja porque pensa diferente do próprio movimento espírita, seja porque tem outra religião, seja o que for. Nunca retribuir o mal com o mal. É a lição de Jesus, repetida por todos os discípulos, aos demais discípulos que foram sendo feitos ao longo da jornada. Por Paulo, o apóstolo, nunca retribuir o mal. Aliás, é assim que Paulo escreve numa de suas cartas, nós temos aqui nos nossos penúltimos slides, permitir ler ele escrevendo, alegrem-se na esperança. Portanto, a gente não deve deixar a tristeza que abateu os discípulos de Emaús abater sobre a gente. A gente acha que as coisas não estão acontecendo como deveriam. Tudo acontece como deve acontecer. O que nós não podemos ser é nécios e tardios, como disse Jesus aos discípulos. A história está acontecendo. O mundo está mudando mais uma vez. Mais uma nova revelação aconteceu. Nós estamos vivendo a história como aqueles discípulos de Jesus, tendo a oportunidade de fazer parte dela, de mudar as engrenagens do sistema do mundo, muito voltado ao egoísmo, a cada um cuida de si mesmo, ou só da sua família, ou só dos seus filhos genéticos, esquecendo as demais crianças, esquecendo os demais idosos, que vivem perambulando pela vida, sem destino, sem o que comer, sem o que vestir. Paulo continua, perseverem sob tribulação. A tribulação é parte da vida, portanto.
todos os discípulos a viver. Francisco de Assis, que foi enviado por Jesus, diz, Emmanuel, um dos maiores apóstolos do Cristo, foi enviado para dar um exemplo à igreja. O exemplo que foi de humildade, de pobreza, de singeleza. E Emmanuel conclui, e a igreja não compreendeu. Tradições ou facções da igreja, dos franciscanos, procuraram ter aquela vida, mas ela não foi completamente compreendida. Continua Paulo. Partilhe com o santos que vocês têm. Como diz João Batista, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Segundo as necessidades deles, sempre mostrem hospitalidade. Abençoe os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegre-se com que se alegram, chorem com os que choram. Tenham para com os outros a mesma atitude que vocês têm para consigo mesmos. Não fixem a mente em coisas grandiosas, mas deixe-se guiar pelas coisas humildes. A somatória das coisas humildes pequenas é que faz uma coisa grandiosa. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Eu sei de tudo, eu tenho a verdade. O meu lado é que está certo. Não retribuam a ninguém mal com o mal. Preocupe-se com o que é bom aos olhos de todas as pessoas. Se possível, no que depender de vocês, sejam pacíficos para com todos. O resumo de Jesus aos discípulos está nesse último slide, o próximo, o maior dentre vós é aquele que serve. E no exemplo aqui, Jesus, num dos muitos exemplos, este que ficou conhecido, mas os que não ficaram conhecidos, mostrando a simplicidade. Não só ele repartiu o pão, era o último a comer. Lá na Samaria, no poço de Jacó, os discípulos foram buscar comida e voltaram, ele estava conversando com a mulher samaritana. Os discípulos um pouco horrorizados, estavam conversando com a samaritana. O gesto de ir atender, estender a mão, foi marcante para os discípulos. Alguém diferente, estranho, os anátemas que tinham entre esses povos. E aqui Jesus, na cerimônia do lava-pés, lavando os pés dos discípulos. Quando João Batista foi batizar Jesus, e disse, não sou digno de batizar. Eles que se cumprem as profecias, a humildade de um ser crístico está em todos os segundos. A sua grandeza está exatamente na soma de todas as virtudes quase imperceptíveis. É o olhar carinhoso de uma mãe com o filho sem dizer nada, sem que o filho sabe que a mãe está olhando. Ali uma prece. Imagine esse olhar carinhoso para com todos, porque todos são como os nossos filhos são para a gente. Imagine quando todas as pessoas forem capazes de ser amadas por nós, como nós amamos nossos filhos. Este é o amor que o Cristo prega. E essa é a mensagem que nós queremos deixar. Nós somos discípulos caminhando, saindo de Jerusalém, fugindo da confusão, confusos nós mesmos, que não reconhecemos mais o Cristo. Ele anda conosco que a gente não vê. Como aquela lenda da praia, de que o Cristo carregava alguém, que com quem antes estava andando. Portanto, eram quatro as pegadas na areia. De repente, de um momento em diante, a pessoa só passou a ver 2 pegadas e achou que eram delas as 2 pegadas. E falou, Jesus, por que o senhor me abandonou? Ele diz, eu não abandonei. E comecei a carregar você no colo. As pegadas são de Jesus. É nesse sentido que nós queremos trazer aos amigos essa reflexão. Estamos caminhando para Emaús, confusos, sem reconhecer, presos ao passado, mágoas antigas, traições antigas. E é Jesus colocando a mão no nosso ombro, dizendo, você, querido, me ama? E a gente dizendo, amo. Confirmando. Na morte do Cristo, eles diziam, nesse caminho de Emaús, que a salvação deles tinha acabado. Jesus era a salvação. Com a morte dele, a salvação tinha acabado. Eles não tinham capacidade de compreender a salvação que viria nesses anos que começavam ali com a morte de Jesus e com a ressurreição, provando a vida eterna, que a vida estava livre. A vida deles, dedicada aos outros, dedicada a Jesus, é o que chamamos de vida dedicada à caridade. É por isso que caridade diz, fora dela, caridade, não há salvação. Isso, somos todos uma família universal. E a todos devemos amar. Isso é caridade.
Caridade não é doar uma camisa que não me serve mais. Isso é um gesto que pode ser muito útil, muito positivo. Caridade é você pensar nesse gesto, da pessoa que está recebendo, o que mais ela precisa. É ir além, porque ama o outro como ama Jesus. Pedro, tu me amas. Daniel, tu me amas. Elza, Alene, nossos amigos, tu me amas. Jesus perguntando a gente. Para que a gente volte para Jerusalém e encare a vida, dedicando-nos completamente aos outros. Nós não podemos perder a história de novo, ou ficar preso ao passado. A revelação aconteceu com os espíritos luminares já há mais de 100 anos. Agora o mundo vem passando por uma transição visível. Agora, em dezembro, lançamos um novo satélite, James Webb, que vai descortinar o universo. Também lançamos agora, em dezembro, o primeiro passo para termos habitações na Lua, como Chico Xavier previu há 50 anos atrás, naquele programa Pinga Fogo. Somos discípulos sendo chamados a ver a história acontecendo, a fazer a própria história, a sentir a própria história, com esperanças renovadas. Não com tristeza, como discípulos de irmãos, como Cleopas. Não com desesperança, que as coisas não vão acontecer. O espiritismo é pouco conhecido, tem poucos grupos, só poucos grupos. A nossa desesperança é a nossa falta de fé. A nossa grandeza está relacionada ao tamanho da nossa capacidade de amar o Cristo, amando todas as pessoas em nome dele, que passam pelas nossas vidas, especialmente, primeiramente, aquelas que mais precisam. Foi assim que Jesus fez. É esta a mensagem do Cristo, que o Espiritismo vem clarificar, abrindo a vida eterna nas reencarnações, a evolução pela inteligência, a capacidade moral. Aprendemos tantas coisas mais com a doutrina espírita. E o que mais precisa para a gente ser um apóstolo que está ali precipitando dentro de nós, discípulos que ainda somos? O que mais a gente precisa para que a vida de Jesus seja a nossa própria vida, de uma vez em diante e de uma vez por todas? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Há chamados em todas as partes. Os amigos podem imaginar que cada criança com quem a gente convive lá, por exemplo, tem uma história por trás. E uma história que é emocionante, é triste, é pesada. Como uma criança passando por esse tipo de dificuldade, como é que eu posso dar tudo para minha filha aí e poder dar tão pouco para aquela outra criança que merece e precisa o mesmo tanto? Há muito o que nós podemos fazer e muito que nós iremos fazer. Como disse Jesus para os discípulos, podemos fazer tudo isso e muito mais. Ame, perdoe e sigamos em frente. É isso, meus amigos. Muita paz a todos. Em nome de Francisco de Assis, que inspira toda uma humanidade com seu exemplo, nós desejamos a todos muita paz. Muito obrigado. Não te despede, porque tu ainda tem muita coisa para fazer hoje ainda. Em primeiro lugar, eterna gratidão pela belíssima palestra que nos presenteou. Obrigado. Eu estou muito feliz hoje, porque, eu vou ser sincera, eu levei muitos anos para ler os livros da Amélia Rodrigues. Uhum. Eu tenho, a minha família quase toda é espírita, mas eu tenho uma irmã, e as outras sabem disso, que nós temos uma afinidade material e espiritual. E um dia ela me disse assim, Nene, desculpa, é o apelido de casa, lê tal livro da Amélia Rodrigues. Nós já fizemos no nosso grupo um estudo. Ela, ela nos mostra o Cristo como uma pessoa como nós. Ela fala dele com uma simplicidade e da caminhada dele, da caminhada dos apóstolos, sem mistério. Ela fala claramente que toca o nosso coração. Como Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, para mim, o livro Paulo e Estevão, para mim, é um dos melhores da literatura espírita, porque nos mostra dois lados de um ser humano. Mas uma coisa ninguém pode tirar de Paulo de Tarso era a hombridade, a honra dele. Ele seguia uma lei, ele seguia como mandava na época. Quando ele se converteu, ele foi um cristão que não deixou a desejar em nenhum sentido.
Então, duas literaturas, para mim, muito importantes, os livros de Amélia Rodrigues e Paulo Estevam. Obrigada, te agradeço do fundo do meu coração, porque eu acho que tu veio clarear a mente de muitas pessoas no nosso movimento, porque não é fácil. Tu sabe disso, né? Nós viemos para cá, tua mãe também é outra que veio para cá, e aqui a gente batalha, né? Graças a Deus. Sim, sim. Na minha idade, eu estou aqui, ó, lutando, Maravilhoso. mas está ali, eu tô tentando, eu estou aprendendo com vocês que são mais jovens. Vocês estão Aqui, ensinando muito mais. O que nós precisamos mais nas casas espíritas, fora do Brasil e no Brasil também, é evangelização infantil. A nossa casa ainda não tem, porque aqui é diferente do Brasil. A gente não conta com alguém que é de um local, que as leis aqui também são muito severas, né? Mas, lendo Amélia Rodrigues e Paulo de Tarso, a gente ganha uma injeção de coragem e de força para. Te agradeço da forma que tu passou todo o teu conhecimento e esse amor que está palavras, o sentimento, né? Elza, parabenizo pelo filho que tu tem. E faz mais parte da nossa vida, venha fazer mais, ter novas conversas conosco aqui na Inglaterra e pelas partes do mundo. Para mim é sempre uma honra poder participar, sempre quiser. Nossa, nós vamos conversar ainda. Depois eu vou pegar algumas informações. Alguma pergunta tem para alguém? Fez alguma pergunta para o Daniel? Aproveita, tira o suprassumo dele. Não temos perguntas? Foi tão clara, tu vê que importante. Tu expôs de uma forma que tu não deixou dúvida. Passou uma mensagem, como a Clara está dizendo, belíssima mensagem, tranquila. Obrigado. O dia que nós compreendermos realmente o papel do Cristo, não escreveu uma palavra. Se a literatura, de fato, fosse pesquisar tudo que Jesus fez, por onde andou, quem ele ajudou, quem ele ensinou, quem ele amou, eu acho que não ia ter lugar no mundo para guardar tantos livros. Né? Também acho isso. Bom, eu te agradeço do fundo do meu coração por essa belíssima palestra. Obrigado. Tenho certeza que não só o meu, mas o coração de muita gente. E uma próxima vez eu vou te ligar, vou fazer contato contigo, vou te pedir uma em especial. Poxa, seria uma honra mesmo. Obrigado. Vai ser muito Ela bom. também comentando ali, o Luciano. Daniel, como conciliar o apostolado do Cristo com as obrigações e rotinas do dia a dia? Posso ler, Marlene, aqui? Pode. Gostei do comentário sobre a missão da mãe do cadeirante. Você poderia comentar mais sobre isso? Sim. Querido Luciano, às vezes a gente imagina que como o Cristo, eu vou responder isso com humildade, não por ser resposta, mas porque faço também essas perguntas, né? Esses discípulos tiveram uma oportunidade de vida em que deixaram tudo para trás, seus afazeres cotidianos, e passaram a viver a mensagem, não viver da mensagem. Depois da morte do Cristo, eles, para comer, eles pescavam, eles trabalhavam. A horta no fundo da casa do caminho, as mulheres cuidavam, as plantas medicinais, né? Então, não tinham recursos financeiros. Um outro até tinha, família Mateus Levi. Né? O grupo era ajudado por alguns queridos companheiros que tinham condições, né? José de Arimateia, Nicodemos, para fazer o sustento dessa operação. Como mais ou menos hoje em dia a gente tenta ajudar companheiros que não são só, imagina o Divaldo Franco, né? Se aposentar para daí poder trabalhar na Mansão do Caminho quase no dia a dia. O Chico Xavier, só depois que se aposentou que podia fazer trabalhos mediúnicos, né? De manhã ou de tarde, uma vida de trabalho. Depois do trabalho que ele ia produzir abacateiros, de noite, madrugada dentro, né? Que são discípulos que usam todo o tempo. O tempo é um recurso precioso e é designado pela prioridade. Ter ou não tempo é ter ou não prioridade. Quais são as prioridades? Eu não tenho tempo para fazer um exercício físico, porque não é a tua prioridade, você não está cuidando da saúde. A gente fica 4 horas na televisão, mas não tem tempo para fazer exercício.
nem que seja sentado, que exercício laboral. Eu não tenho tempo para ajudar uma ONG, nem sábado, nem domingo, nem no fim da tarde. Ou, de repente, nem vibrar pela ONG. Hoje em dia, com as mídias, você pode acompanhar a criança, pode falar pelo celular, você pode fazer doações em curso financeiro para que o professor de música seja pago, para que a música seja ensinada àquela criança. Então, há muitas formas de participar. Né? Quando aquele jovem rico foi falar com Jesus e queria segui-lo, queria ganhar a vida eterna, Jesus falou assim, você sabe como ganhar a vida eterna, é só seguir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E o jovem falou assim, mas eu já faço tudo isso. Jesus falou, então, tem uma coisa mais que pode fazer para você acelerar o processo. Vá, venda tudo que tens, entregue aos pobres e me segue. O evangelista termina assim a passagem. E ele ficou muito triste com isso, porque ele não conseguia se desfazer, se desapegar das coisas que ele tinha. Era uma pessoa boa, nobre, não fazia mal a ninguém. Né? Mas não queria deixar a vida que tinha para ter uma outra vida mais dedicada aos outros, portanto, uma vida com muito menos conforto, mais isolada, muito mais percalços. A segunda parte da pergunta era da revista Espírita, posso procurar depois de trocar ideias, quando um espírito comunicante fala sobre a vida em Júpiter, ou em outros planetas, especialmente em Júpiter, ele comenta que muitos habitantes de Júpiter, espíritos luminares, foram aqui na Terra, pessoas, e a gente, na nosso orgulho, diria, nunca aquela pessoa. Uma senhora diarista, que é vó, é mãe, e é diarista, pega 3 homens todo dia, vai e cuida dos filhos, passa a vida cuidando. Aí um filho é morto pelo tráfico. Essa senhora tem um cabedal moral que a gente não imagina. Ela está limitada pelas contingentes do corpo, como a Amélia Rodrigues falou, dos discípulos. Eram espíritos nobres. Mas por que, às vezes, a visão que eles tinham, né? Não deixavam, tinham ciúmes entre eles, tinham as coisas humanas, porque eram nobres no sentido que estavam na caminhada, mas ainda precisando aprender muito. E ela diz, Jesus foi educando eles ao longo das gerações. Judas Iscariotes, com seu suicídio. Humberto de Campos conta para o Chico Xavier, na entrevista que ele pôde fazer com esse espírito, que ficou algumas vidas reencarnando e se suicidando, a vida não era completada. Séculos depois, ele atordoado ainda, o espírito de um dos discípulos. Uma luz se aproxima dele, uma voz calma, terna, e diz, Jesus te ama, meu filho. Jesus te ama, se perdoe. Há muita coisa a ser feita. E Humberto de Campos conta a reencarnação. Num corpo de mulher, por tantas polaridades, como diz o livro dos Espíritos, a partir da questão do Santos, qual o gênero sexual a ser encarnado? Os Espíritos respondem, tanto faz, depende do tipo de prova. Importa menos esse tipo de coisa. Veja a grandiosidade da explicação espírita, que acaba com a explicação, acaba com o racismo, com os preconceitos da sexualidade, quando nós entendemos as dimensões do ser humano. Então ela vai dizendo que essas grandes almas são compostas por gestos que são às vezes muito imperceptíveis, e eles mesmos tiveram muitas dificuldades de compreender isso. Reencarna a história de Joana d'Arc, o espírito de Judas de Iscariotes, segundo Chico Xavier. A vida que conhecemos de Joana d'Arc foi traída, e o rei Carlos VII. Anos depois, Leon Denis complementa essa história no livro Joana d'Arc Médio, contando que ela, esse espírito enviado por Deus, a Joana d'Arc, veja, completamente recuperada, educada pelo Cristo, amparava o rei da França reencarnado num burguês cheio de doenças, muito aflito, que teve contato com o espiritualismo, então, pela habilidade, conseguia ter notícias dela, do espírito de Joana d'Arc, que estava ali atendendo o seu algoz, o rei da França, mandou matar e traiu Joana d'Arc. E ela disse a Joana de Anjos, de todas as pessoas que fizeram mal, ele é o que eu tive maior dificuldade de perdoar, e a quem ela se dedicava. Então, a grandeza do Evangelho do Cristo na vida desses discípulos, imagina a gente se dedicar a vibrar por alguém que nos faz muito mal, nos fez muito mal. É não estar preso ao passado, é não ter grilhão material, já é uma vida
espiritual aqui na Terra mesmo, né? Então, são muitas as pessoas humildes, economicamente falando, e que são de uma envergadura moral que a gente não imagina. Não é você ou eu falo por mim, eu não conseguiria carregar um carrinho de 400 quilos sem recursos, sem salário, sem saber ler e escrever, sustentar uma família. Eu não tenho, estou dizendo isso de coração, a menor envergadura para fazer o que esses personagens com quem eu lido lá na ONG fazem dia a dia. Eles são discípulos, por isso que são apóstolos. Mas a gente está entre discípulos tentando entender o que é ser um apóstolo, como Paulo foi, né? Depois eu vou... Perdão pela quantidade de respostas, de reflexões, mas é o nosso ponto de vista, do Luciano. Então, não tem mais nenhuma pergunta para ser respondida. Nós vamos chegando aos momentos finais, é uma pena, né, que o nosso horário é reduzido, eu gostaria de ficar mais tempo. Bom, então vamos agradecer novamente, né, a todos os centros espíritas do Reino Unido, dos Estados Unidos e do Brasil que participam conosco, a Web Rádio Fraternidade, o Web Rádio Portal da Luz, por fazerem parte desse trabalho e transmitirem pelo mundo afora, né? Porque um vai recomendando para o outro, passando o link, e às vezes passa-se um mês, eu vi uma palestra do Daniel Rossi, assim, assim, assim. É um ciclo, é como ler um livro. Tu lê, tu gosta, tu vai recomendando para um, aquele um recomenda para dois, e é assim que nós temos que agir. Então, agora eu peço. Primeiro, eu te agradeço muito, Daniel. Obrigado. Obrigado mesmo, do meu coração. Eu acho que todos que assistiram a tua palestra estão satisfeitos, porque um esclarecimento como o apóstolo, simples, mas que chegou aos nossos corações. Obrigada, que Deus te conserve assim, com muita luz e muito trabalho, porque o teu trabalho é muito importante para muita gente. E conta conosco. Obrigada, Elza, também. Tu vai fazer agora, Elza, a oração de encerramento. Mas antes disso, a água fluidificada. Gente, não pode esquecer a aguinha. Não deixa eu terminar a água. Quando vai terminando, então, pegar um tanto assim, preenche com água, porque a água continua fluidificada para os nossos males físicos e espirituais. Mas quando elevar o seu pensamento, imagina aquela luz maravilhosa que vem do Cristo, nosso mestre maior. E, Elza, também, antes de tu terminar a oração, eu quero te agradecer por fazer o programa hoje, conduzir, né, para nós, porque hoje nós somos estreantes, né? Foi pega surpresa, eu também, mas tudo bem. E eu te agradeço muito, Elza, por ter me dado uma força no que eu não estava conseguindo entrar. Na última hora, quem está com Deus está com tudo, né? Com Jesus junto, ele não deixa parar. Obrigada a todos que estão nos assistindo. E agora a palavra é tua, Elza. Marlene, como é bom a gente ficar quietinha só ouvindo. Né? Porque normalmente a gente está atrás trabalhando, mas é muito gostoso, porque realmente o Daniel deixa muitas coisas para a gente refletir e ampliar. E a curiosidade de pegar as obras de Amélia Rodrigues, por Divaldo Franco, e ir atrás de mais assuntos de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, enfim, para a gente ampliar. E ouvindo essas histórias, muda o nosso coração, muda o nosso padrão vibratório. A gente fica com um olhar diferente para com Jesus e aí busca vivenciar os ensinos dele, que não é fácil, porque a gente está muito apegado ainda aos bens terrenos, né? Precisamos nos desprender um pouco mais e pensar que tem gente que não tem o que comer. O Daniel estava conversando com ele antes de entrar, e ele falou como aumentou a quantidade de famílias que estão indo no lixão. Foi algo assim que a gente sabia disso, mas era esporádico. Agora não. Estão indo muito mais vezes por dia para catar coisa do lixão, para comer. Então, é uma coisa que dói o coração da gente, né? É demais, né? Sim.
porque essas explicações são difíceis. Então, como você falou, Marlene, eu vou fazer a prece final, que é o nosso passe coletivo, espiritual, confiando que aquele que ora, se conecta com Jesus, recebe da mesma forma as bênçãos de luzes que adentram os corações, as mentes, as famílias, mudam os ares com eflúvios do amor do Mestre, governador da terra. Ele quer que a terra progrida, está sob a tutela de Jesus, e nós somos os seus tutelados, e vamos trabalhar com todo o amor que pudermos dos nossos corações. Então, meus irmãos, eu convido a todos os que puderem, neste momento, se conectar com o Mestre Senhor, que levemos os nossos pensamentos. Que os nossos pensamentos possam filtrar, deixar de lado barulhos, problemas, agenda a preencher, dinheiro que tem que pagar, contas a acertar. Somente seja um momento, você e Jesus, eu e Jesus, nós e Jesus, nossas famílias, nós que aqui estamos, de tantas partes do mundo, conectados nessa imensa malha virtual, espiritual, que nos conecta pelos laços da fraternidade e do amor. Vamos, primeiramente, antes de mais nada, louvar a Deus, nosso Pai de amor e bondade, pela oportunidade da nossa encarnação, pela oportunidade que temos de orarmos em famílias e conhecermos um pouquinho mais dos nossos irmãos que sofrem, que padecem, injúrias tantas, diferenciadas, a cada um segundo aquilo que é necessário no momento, para burilar o espírito. Mas em tudo dai graças, diz o nosso apóstolo, seja nas dores, no sofrimento que nos acometem, as nossas ansiedades, seja recebendo um elogio, seja recebendo um dinheiro, um trabalho novo, em tudo dai graças. Seja levando um filho na cadeira de rodas para lá e para cá todo dia, seja levantando uma mãe paralítica num leito de casa, dando às vezes muito trabalho aos únicos filhos que ali podem ajudar. Em tudo dai graças. E pedimos ao Mestre neste momento que derrame as suas bênçãos salutares, que possam ser higienizados tetos, paredes e chão, de onde estivermos, para que os nossos lares possam estar completados de luz, dessa luz balsamizante do Mestre Senhor. Essa luz que projeta a medicação necessária colocada pelos nossos benfeitores amados nas nossas águas, em nossos lares, e essas águas se transformam na purificação que nos ajuda no dia a dia a sermos melhores, como medicamento para as nossas almas. Agradecendo de coração, quando podemos orar pelos que estão nos leitos de hospitais, pelos que estão partindo neste momento, deixando o corpo físico, sendo recebidos no plano maior, pelo colo de Maria Santíssima, pelos amados benfeitores, pelos familiares com condições do acolhimento, pelos tarefeiros, que são muitos no nosso plano, especialmente neste momento da pandemia ou outras doenças, onde somos assim acometidos e partimos, mas em tudo dai graças. Familiar que parte depois de um longo sofrimento, não há por que derramarmos lágrimas contra Deus. É o momento da partida, da libertação, de deixar o escafandro pesado para partirmos alçar voos, para a liberdade do espírito, no aprendizado das colônias espirituais. Agradecendo ainda ao Senhor Jesus por podermos vibrar pelos que se encontram nas prisões, nos hospitais psiquiátricos, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, pelos nossos irmãos romilés que perambulam pelas ruas, muitas vezes morrem de frio, no cantinho isolado, porque às vezes, muitas vezes, a fome não nos deixa caminhar, buscar abrigo. Ó Senhor, quanta dor!
E nós podemos, de coração aberto, orar por todos os que padecem, pelos desafortunados, pelos solitários. E vamos orar também por aqueles que estão potentados, com muito dinheiro, mas não sabem desprender e ajudar os mais simples. Então, Senhor, nos resta agradecer, porque podemos fazer algo de nós, doar o pouco que temos, dividindo com o que menos tem. Por todos os necessitados oramos, também por nós, que também somos necessitados, Senhor, de entender melhor e compreender mais as tuas lições. Assim pedimos a Jesus, o Divino Amigo, que abençoe todos os grupos espíritas que trabalham na simplicidade, na doação das lições de Jesus, sem custo algum, aberto a todos, a todas as religiões, não precisando mudar as suas, entendendo um pouquinho mais dessa filosofia luminosa que Allan Kardec trouxe para nós, pela voz de Jesus, chegando aos nossos corações. Para terminar a nossa prece, vamos dizer do fundo das nossas almas: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Gratidão, Divino Amigo, por tudo o que temos e somos, e a oportunidade de orar em família. Gratidão, Senhor. Que assim seja, Senhor. Pedindo ainda que todas as águas sejam fluidificadas e que todos os lares continuem sendo iluminados nesse passe coletivo, espiritual. Que assim seja. Que assim seja. Ai, meu Deus, é tão bom, né, gente? É tão bom. É tão gratificante. Obrigada a todos que nos assistiram, que vão nos assistir ainda no decorrer da semana e dos tempos. Obrigada mais uma vez, Daniel. Excelente a tua palestra. Obrigada, Elza. Deus te presenteou com um filho muito, muito querido. Agradeço a todos pela presença e vamos nos reencontrar na próxima semana, sexta-feira, no mesmo horário, 19h. Um abraço e boa noite a todos. Beijo, Valene. Beijo, Elza. Beijo, mãe. Beijo, obrigado. Fica aí. Fique com Deus. Um beijo Tchau, a gente. todos. Gratidão, gratidão, queridos. Encerramos então a nossa transmissão.